Tudo bem, pessoas? Hoje vamos falar de Os Roses, Até que a Morte os Separe, dirigido pelo Jay Roach, que já tem uma certa experiência em longas-metragens de comédia, e aqui ele traz um remake do clássico A Guerra dos Roses, de 1989, que aliás é um filme que eu recomendo. E eu assisti a esse filme com uma expectativa alta, principalmente pela escolha dos protagonistas, o Benedict Cumberbatch e a Olivia Colman, que não costumam entrar nesse tipo de projeto, então me gerou muita curiosidade. E a trama, para quem não conhece a obra original, acompanha o casal Theo e Eve Rose, que à primeira vista parece ter aquela vida perfeita de comercial de margarina. Carreira bem-sucedida, filhos, uma casa dos sonhos em um ótimo bairro. Mas, como o título sugere, as coisas se complicam quando ambições profissionais entram em conflito, levando a uma batalha conjugal que mistura humor negro com drama e uma sátira clara sobre casamento, sucesso e inveja, explorando como o amor pode virar uma guerra apenas por um simples acontecimento. E o diretor faz a tentativa de atualizar a história para os dias de hoje, adicionando toques modernos, como de redes sociais e a pressão corporativa, o que dá um ar novo para a história. E falando da direção do Jay Roach, que traz uma energia para o filme, com cenas que alternam entre o cômico absurdo e o desconforto muito grande, quando a coisa começa a ficar complicada entre esse casal. E diferente de outros trabalhos, aqui ele flerta com um tom bem mais sombrio, apesar da comédia presente, principalmente na primeira hora de filme, onde tudo é muito mais escrachado. As sequências de confronto são filmados com closes bem fechados, destacando as expressões dos atores, te fazendo sentir cada sentimento, e a edição rápida mantém o ritmo fluido. No entanto, em alguns momentos, eu senti que o diretor não equilibra bem esse tom de comédia e drama pesado, o que deixa o filme um pouco instável, como se ele estivesse tentando agradar a todos os públicos. E o Benedict Cumberbatch como Theo é um destaque do filme, capturando perfeitamente um homem ambicioso que vê o seu império desmoronar do dia pra noite, e a sua arrogância é usada de forma genial. É daqueles papéis que mostram o quanto ele é versátil, e eu realmente adorei, gente, a atuação dele aqui, tirando um pouco daquela imagem dele de super-herói da Marvel, que é bastante fresca na minha cabeça. O Cumberbatch fez aqui o uso do corpo inteiro para expressar toda a sua frustração, com gestos muito exagerados que rendem boas risadas, mas também tem momentos de introspecção que te faz refletir sobre essa masculinidade tóxica. É uma performance que eleva o material, provando porque ele é um bom ator e que foi uma ótima escolha de elenco. Já a Olivia Colman, por sua vez, traz uma camada de inteligência e um ressentimento contido, transformando a sua personagem em alguém que você torce. A Colman já se mostrou uma ótima atriz em A Favorita, e aqui usa esse time cômico que eu nunca tinha visto na sua filmografia antes. Foi uma surpresa ver como ela equilibra muito bem o absurdo com o real. As suas reações faciais são bem expressivas, especialmente nas discussões que escalam para loucura, e o que eu mais gostei é como ela evita o clichê daquela esposa vingativa, adicionando nuances de empatia que fazem a personagem crescer ao longo do filme. E o roteiro tem bastante pontos criativos, trazendo diálogos rápidos e cheios de ironia, criticando o capitalismo e as suas expectativas sociais nos casamentos modernos, a referências sutis às questões atuais, como o equilíbrio entre trabalho e família, sem forçar a barra. Mas honestamente, em alguns pontos, o roteiro cai em previsibilidades, repetindo fórmulas de comédias românticas que já vimos outras vezes. Os roteiristas tentaram inovar com viradas inesperadas, mas nem todas foram bem feitas, deixando buracos na lógica emocionais dos personagens. E isso, aliás, é o maior problema do filme, porque tudo escala de uma forma muito rápida, levando a coisas realmente pesadas, de forma muito abruptas, sem construção. São furos bem claros de roteiro. E visualmente o filme é bem feito, a direção de arte recria a Casa dos Roses com todos os detalhes decorativos, e os tons mais quentes do começo do filme, quando tudo estava em ordem, vão dando lugar a cores mais frias. É um truque clássico, mas executado muito bem.
A fotografia traz esse estilo elegante, com enquadramentos bem simétricos que destacam detalhes da falsa vida perfeita, o que reforça o tema de aparências versus realidade, algo que o cinema adora explorar desde os anos 80, e comparado com o original estrelado pelo Michael Douglas e pela Kathleen Turner, esse remake é bem diferente, pessoal. É até difícil fazer alguma comparação aqui. O clássico era mais cru, com um humor negro que chocava. Aqui o diretor suaviza um pouco, tirando o ato final para um público mais amplo, o que perde um pouco da essência, mas no entanto, as atuações do Cumberbatch e da Olivia Colman superam os originais em profundidade emocional e construção de personalidade, graças ao roteiro que, nesse ponto, aprofunda suas histórias passadas. É como se esse filme de 2025 fosse uma versão mais maquiada, menos selvagem, adaptada para os tempos de uma sensibilidade maior. E um dos temas centrais e que eu gosto é a inveja dentro do casamento, algo que o filme disseca com precisão. O Theo e a Ivy representam casais que competem ao invés de se apoiarem, refletindo problemas reais da sociedade, e eu aprecio como isso é tratado aqui, sem moralismo barato. Ao invés de lições fácil, o filme te deixa com perguntas sobre se sucesso individual destrói o coletivo, e se olharmos melhor, é uma crítica ao sonho americano, onde o felizes para sempre é uma ilusão frágil. E tecnicamente a montagem é outro ponto que precisa ser discutido, porque o filme corta entre passado e presente várias vezes, de forma que atrapalha demais o entendimento de algumas situações, construindo a história e confundindo o espectador, mais desatento a detalhes. Os flashbacks, por exemplo, são usados para revelar motivações, só que de forma muito excessiva, não abrindo espaço para mistério, que seria interessante deixar pra gente que tá vendo o filme questionar o porquê de certas atitudes, de certos personagens, especialmente nas reviravoltas do terceiro ato, que além de vir rápidas demais, parecendo jogadas, não condiz com as atitudes dos personagens no resto do filme. E ele peca muito no equilíbrio de tom, como eu já comentei. Algumas cenas cômicas parecem forçadas, como se quisessem inserir piadas para quebrar o drama de forma rápida, mas acabam diluindo esse impacto dramático. Além disso, o final, que embora possa ser sim surpreendente para algumas pessoas, ele deixa algumas pontas soltas que poderiam ser amarradas melhor. Não é um desastre total, mas como eu sempre sou sincero com você, eu digo que isso impede do filme ser ótimo, ficando no raso de ser um filme mediano mesmo. O que me surpreende aqui é a grande rodagem que esse filme vai ter em vários cinemas, porque muitos podem achar que esse seria o filme ideal para lançamento direto para streaming da Disney Plus, mas a Disney resolveu apostar. E eu tô curioso para saber como vai ser essa repercussão. Com uma duração de mais ou menos 1 hora e 50 minutos, ele é até bem direto, sem muita enrolação, é puro entretenimento para quem gosta desse tipo de trama mais leve. No geral, Os Roses, Até que a Morte os Separe, é uma comédia de humor negro que vale a pena muito pelas ótimas atuações. E para Roses, Até que a Morte os Separe, nota 6. Se você tá procurando uma comédia com um final diferenciado, pode ir sem medo aos cinemas, beleza, pessoal? Até um próximo vídeo e até mais.